1930, uma ideia, um grupo de militantes e uma militância audaciosa produziu uma revolução. A gente refere nos livros de história como Revolução de 30. A inspiração era a corrente à qual eu e Ronaldo Lessa nos filiamos, o trabalhismo. Mas esqueçam o rótulo político e vamos entender do que se trata. Naquela data, com esse país rural, em que a oligarquia dominava o poder político absolutamente, as mulheres não tinham direito de votar, 1930, tá? As mulheres não tinham direito de votar, só votavam os cidadãos de bem, que não quer dizer contrafação do mal, não, quer dizer proprietários. Os que tinham propriedade é que tinham direito de votar. E o voto não era secreto, era voto a bico de pena, em que a oligarquia controlava absolutamente toda a estrutura de votação no Brasil. Pois é, nessa situação praticamente impossível, um grupo de pessoas pequeno, mas com uma ideia muito poderosa, comoveu o país. E fez a Revolução de 30. Qual era o objetivo estratégico, sob o ponto de vista de modelo econômico, que os revolucionários de 30 trouxeram para nós brasileiros? Era um espelhamento, uma tropicalização, uma adaptação ao nosso clima, nossa vida, às nossas manhas, de um fenômeno intelectual chamado keynesianismo. Vou aqui é mais homenagem ao reitor do que aos jovens estudantes. Então, qual era a ideia básica? A ideia básica era que o Brasil precisava se livrar desse atraso econômico e social e político e oligárquico para a modernidade industrial. Na época, não é mais tão verdade hoje, o sinônimo de modernidade industrial para Alagoas e para o Ceará ainda é. Por isso que a gente não pode entrar nessas ondas que se produzem aí, por exemplo, agora na reforma tributária. É um desastre o que estão produzindo, com o apoio da liderança nordestina. Daqui a pouco eu chego lá, se for oportuno. Mas repare, a ideia então era modernizar o Brasil e a modernidade era símbolo de indústria. Qual era a indústria que nós íamos produzir? Entendam essa história, porque tem a ver com a nossa contradição de hoje. Ora, tudo que o Brasil compra do estrangeiro com grande volume já dá uma pista de que tem um mercado consumidor brasileiro para esse tipo de produto. Então eles montaram uma estratégia de substituir importações. Tudo que eu compro do estrangeiro, em grande volume, eu vou tentar passar a produzir aqui dentro e vou, em vez de pagar em dólar, pagar com real. A moeda da época, sei lá qual era, porque nós tivemos mais de 20 moedas ao longo desse tempo todo. Eu ajudei a fundar, que está em circulação hoje aqui. Então, repare, fizeram o mapa da substituição de importações. Vamos fazer a indústria, vamos fazer a indústria. Opa, primeira pergunta chata. Quem vai pagar esse negócio aí? Olhando para os capitais privados, lá como hoje, eles eram muito precários. Era muito pouco dinheiro acumulado, que é o que se chama formação bruta de capital do país. O Brasil praticamente não tem poupança nacional. E daqui a pouco eu chego lá, mas assim, olhando para os capitais privados, eles eram pequenininhos e politicamente ariscos à novidade. Ora, por quê? Porque concentrados na oligarquia do café e da cana-de-açúcar, do latifúndio, no escravismo, etc, etc. Nasce daí, para a gente entender pragmaticamente, a ideia de que o Estado brasileiro, ele mesmo ia ser o capitalista que não tínhamos na burguesia privada rural brasileira. Então o Estado brasileiro é chamado a ser ele próprio o financiador dessa estratégia de industrialização do Brasil, inclusive da infraestrutura necessária, a estrada, a energia, né, a telefonia, as comunicações, etc., os portos, os aeroportos, tudo isso tinha que vir junto com o esforço de industrialização. Porém, o Estado brasileiro, lá como hoje, também não tinha o dinheiro. O Estado era muito deprimido sob o ponto de vista fiscal. Vocês estão muito ouvindo falar nessa coisa fiscal? Olha a tragédia do Brasil e a nossa incapacidade política de equacionar isso. O país não tinha dinheiro também. Nasce daí uma ideia que era fazer uma espécie de atalho. Ora, eu quero industrializar, eu quero fazer infraestrutura, o privado não tem dinheiro e o que tem não quer se comprometer porque é contra ele a novidade. O Estado vai fazer, mas não tem o dinheiro. Eu tenho dois caminhos para resolver. Olha a ideia. Um é construir o dinheiro, coisa que as famílias fazem. Porque na família quer melhorar de vida, ela aperta o cinto. Ela faz hora extra, guarda um pouquinho de dinheiro e vai fazendo. Vai acumulando para botar o filho na universidade, vai acumulando para comprar uma casinha, vai acumulando para comprar um carrinho. Vocês todos, o nosso povo, sabe disso. Pois bem, o Estado brasileiro não quis ir por esse caminho. Porque politicamente aqui significa cobrar imposto de rico.
concretamente. Então, lá como hoje, a gente preferiu o atalho. Qual era o atalho? Tomar dinheiro emprestado dos outros. Ora, para que eu tome dinheiro emprestado dos outros, se introduz no imaginário brasileiro a ideia de que eu tenho que ser um bom moço internacional. Ponham aspas nisso. Então, quando o mundo estabeleceu um perfil do bom moço internacional, eu tenho que me adaptar a esse perfil do bom moço internacional para poder acessar os dinheiros que eu não tenho capacidade de economizar aqui dentro, vou tomar emprestado deles. Na época, faço um parênteses, não era todo aberrante. Por quê? Porque os capitais internacionais, ao longo da década de 30, 40, 50, 60 e até o fim da década de 70, portanto, quase meio século, os capitais eram de longo prazo e barato. Então, o Brasil, eu fiz essa pesquisa quando eu tive esse período em Harvard, o Brasil passou 30 anos contratando, Ronaldo, a 3% de carência. Você tomava o dinheiro emprestado hoje, tinha 3 anos para começar a pagar. Juro anual de 3%. Os comerciantes que estiverem aqui estão pagando mais ou menos isso a cada 2 meses, para descontar a duplicata. A gente pagava por ano 3%. E 12 anos para pagar em prestações do dinheiro. Então pensaram os do tempo. Qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão na valsa, abro uma a Petrobras, 3 anos depois, quando começasse o prazo de carência vencer, eu começasse a pagar as prestações, a Petrobras estava faturando $1 bilhão por ano. Então eu tinha mais 11 anos para frente e o faturamento de um ano já pagava o que ainda tinha 11 para frente. Danaram a tomar dólar emprestado lá fora, barato, e abrir Brás aqui dentro. Era telefone Brás, estrada Brás, petróleo Brás, eletricidade Brás, telefone Brás, estrada, enfim, tudo que é o aeroporto Brás, tudo isso que o Brasil foi fazendo. Para que essa estratégia acontecesse, tinha que botar 2 coisas mais na jogada que tem a ver com o nosso drama de hoje. A primeira, como é que eu vou fazer nascer uma indústria? Substituindo diretamente a importação. Se essa indústria mal estiver nascendo e a concorrência internacional já esmagando no nascimento. Então nasceu aí a ideia de fazer uma redoma de proteção do mercado brasileiro. Nós fechamos o mercado brasileiro à concorrência internacional. De novo, correto, porque como é que a indústria vai nascer? Se ela mal nascente, já está outra com ganho de escala, até praticando preço artificial nesse mercado para não deixar nascer o concorrente. Isto é verdade hoje, não é de ontem, não. Isso era verdade lá, mas segue sendo muito dramaticamente, mais gravemente ainda, verdade hoje. Por do tempo tiveram coragem. Fecha o mercado para dar um tempo para a indústria brasileira tomar talo, né? Crescer, encorpar, aí eu abro e ela vai concorrer já encorpadinha. Essa é a primeira característica. Qual é o efeito disso para o contemporâneo, para o futuro daquela data, que não dava para ver? É que nós deitamos em berço esplêndido da preguiça tecnológica. Nós não entendemos até hoje o caráter disruptivo da velocidade com que as tecnologias sofisticaram os modos de produção, os produtos e serviços desejados pela humanidade. E aí não vimos isso acontecer. Resultado prático, o Brasil hoje. Por quê? Porque a substituição de importação era a seguinte: ao invés de eu desenvolver uma inteligência brasileira, eu ia copiar a inteligência dos outros. Por exemplo, o Juscelino Kubitschek, a primeira indústria automobilística do Brasil é a Volkswagen, que veio para São Bernardo do Campo, e era uma linha de montagem de segunda mão. Quando ela botou lá em São Bernardo, que o Juscelino tem uma foto que o Itamar depois reproduziu, o Juscelino e tal, o Brasil se sentiu o maior. Nós estamos igual aos alemães, produzindo um Fusca igualzinho aos alemães, com uma diferença: a tal da produtividade. O que é isso? A gente gastava 100 para fazer um Fusca por dia, os alemães com a linha de montagem nova gastavam 100 para fazer 4 Fusca por dia. Esse é o primeiro impacto da tecnologia. Agora é assim, a gente gasta 100 para fazer um Fusca, eles gastam 1 para fazer 1000 Fuscas. Resultado prático, ficou inviável